nossos irmãos, queremos saudar a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós é um motivo de alegria podermos estar em mais este momento, o momento de meditação da Palavra de Deus, aonde hoje, com a graça e a ajuda de Deus, nesses poucos minutos, queremos tomar como um pequeno tema, e os próximos temas também dos próximos dias, vamos falar sobre Isaías capítulo 6. E aqui nesse capítulo 6 de Isaías, aonde nós vemos que Isaías, ele é escolhido e consagrado para profeta. Nós vemos que nesse momento, nesse episódio da vida de Isaías, acontece três coisas. A primeira coisa, ele tem um encontro com Deus. Então vemos que ali há uma confissão, e depois de uma confissão há uma limpeza, e depois da limpeza há uma comissão. Então nós vamos começar aqui lendo Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meu precioso irmão, meus irmãos que estão me ouvindo, nós vemos aqui isso, talvez uma escritura conhecidíssima por todos nós, mas vemos aqui algo tremendo acontecendo na vida do profeta Isaías. Em primeiro lugar, Isaías nasceu para ser um profeta de Deus, nasceu com este chamado, mas havia algo que estava causando, ou vamos dizer, impedindo que seu ministério entrasse em ação. E uma das coisas era o próprio rei Uzias. Por que, você pergunta, irmão Flávio? Porque Isaías, enquanto o rei Uzias, como era um rei famoso, um rei de muitas conquistas, nós vemos que Uzias era um rei que foi tão famoso que a fama dele quase alcançou a fama de Salomão. Vemos que ele conquistou cidades, levantou torres no deserto e assim por diante. Tantas coisas ele fez. Desde os seus 16 anos de idade no reinado, criou-se numa família cristã, e assim nós vemos o rei Uzias sendo bem sucedido. Vemos que Isaías olhava para o rei Uzias e ele tinha uma religião ou uma fé de segunda mão. Talvez dizia: este rei é tão abençoado que para mim o que ele fizer está bom, o que ele falar para mim está dito, e assim por diante.
mas Deus queria que Isaías tivesse a sua experiência própria. Assim, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter a nossa experiência própria. E o que teve que acontecer? A Bíblia é clara em dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vemos o que Isaías falou? Quando que ele viu a glória de Deus? Quando que ele viu os serafins de Deus, o exército de Deus? Quando? Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Muitas vezes, para nós ver o poder de Deus em nossas vidas, muitas coisas têm que morrer em nossa vida. Muitos reis têm que morrer para nós. Muitas coisas têm que morrer para nós poder ver o exército de Deus, a glória de Deus. Este é o primeiro passo. O rei Uzias teve que morrer para Isaías ter esta experiência com Deus. Talvez quando o rei Uzias morreu, Isaías olhou para os lados, ninguém poderia lhe ajudar, ou se tornou inseguro, mas ele foi no lugar certo. Ele foi no templo do Senhor. E quando ele foi no templo do Senhor, foi o momento, foi a hora que ele viu o grande exército do Senhor. E disse Isaías, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Que visão que Isaías teve, que experiência que Isaías teve. Mas é bom lembrarmos que para Isaías ter esta experiência, o rei Uzias teve que morrer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você quer ter uma experiência com Deus? Então deixe tudo o que atrapalha Deus de sua vida. Deixe o pecado, deixe as coisas erradas, todas as coisas que vêm para atrapalhar Deus ou atrapalhar o sobrenatural de Deus na tua vida. Deixe isto morrer, então você terá a mesma visão que Isaías teve. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.